Vamos lá, galera. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos convidando os nossos amigos para estar nessa live hoje, que vai ser totalmente abençoada, como sempre. Quem tá chegando agora na live, vai mandando um aviãozinho aí pros seus seguidores para assistir essa live com a gente. Vamos lá, vamos lá. Para quem ainda não sabe o tema dessa live que eu vou dar início agora, é o narcisismo nas religiões. Bem polêmico. Bem polêmico, mas vai ser um assunto muito bacana, sabe? Porque vai mexer com muito nosso emocional e com a nossa consciência. Eu acredito que vai dar muito resultado, muita virada de chave aí. Não vamos mais ser enganados por pessoas que estão lá dentro de religiões. Tá bom, galera? Pra ser enganados mais não, chega disso aí. Chega disso aí. Vamos lá, vamos entrando. Quem tá entrando comigo agora, vamos lá. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Vicente. Vamos lá, galera. Vamos entrando nessa live agora. Getúlio. Boa noite, meu querido. Meu amigo, meu parceiro. Seja bem-vindo nessa live. Eu vou dar alguns minutinhos para o pessoal tá aí entrando aí. Ronei, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Boa noite também, Getúlio. Boa noite, boa noite. Narcisismo nas religiões. Vamos nos conectando. Quem tá chegando na live aqui, ó, tem um aviãozinho aqui do seu lado direito, do seu dispositivo. Manda aí pros seus seguidores, para que eles possam também estar assistindo junto com a gente. Universo TRG. Gente, que bacana. Tem aí alguns terapeutas da TRG. Meus fizemos amigos da TRG. Embora sou terapeuta da TRG também. Daqui a pouco eu vou me apresentar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos lá, galerinha. Gente, esse assunto hoje vai bombar. Vai bombar. Narcisismo nas religiões. Semana passada nós tivemos a presença do Ronei, que tá aqui agora na live. Ele teve essa presença ilustre. Mais uma vez, gratidão, viu, Ronei? E falando sobre um assunto muito bacana também a semana passada, né? Sobre o narcisista, como ele se comporta nos relacionamentos, né? E o mais interessante de tudo isso, gente, é que deu tanto feedback após a nossa live da semana passada. Alguns terapeutas vieram me procurar e falaram: Rose, eu estou convivendo com um narcisista, me ajuda aí, sabe? E foi incrível como que uma live ajuda as pessoas a abrirem a mente, sabe? Para diagnosticar ou analisar, ou ir ali minuciosamente, sabe? Olhar para aquela pessoa que você convive e falar: caramba, estou convivendo com um narcisista. E aí que tá o X da questão, quando a gente consegue
olhar para isso e conseguir, assim, dar um novo norte, né? Ter uma outra visão de quem tá com você, do teu lado. Falou, nossa, e agora? É narcisista. O que eu faço? O que eu faço? Aí deu bom, né, gente? Porque as pessoas começam a ficar um pouco mais espertas para essas pessoas que são narcisistas aí. Aí você começa a se blindar. Começam a se blindar. Boa noite, boa noite. Gente, vou dar mais uns minutinhos, né? Que agora que deu 8:02. Esperar mais um pouquinho. Me conta aí, Getúlio, tá tudo certo contigo, meu querido? Tudo bem contigo? Claro, Ronei, daqui a pouco eu te chamo, fica esperta aí, hein? Eu vou te chamar sim. Vou te chamar. No meio da live aí, eu vou dar uma chamadinha pra você tá me dando pro pessoal daqui da live aqui algumas orientações também. Mandá-las, sejam bem-vindas. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas mesmo. Que bom, Getúlio. Joinha também, que ótimo, perfeito. Getúlio, manda aí, ó, pra quem tá na live aí. Pra quem não está na live, que são seus seguidores, manda um aviãozinho aí, compartilha. Compartilha. Milena, minha amiga, quanto tempo a gente não se fala, né, gata? Ai, aquele cafezinho, que saudade. Vamos, aquela cervejinha geladinha também rola, hein? Saudade, vamos marcar. Seja bem-vinda, viu? Fica aqui na live até no fim comigo. Vamos ficando na live. Obrigada, Getúlio, tá compartilhado. É isso daí. Cláudia Souza. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tamo junto aqui, gente, que delícia vocês aqui. Vocês não sabem o quanto que isso me faz feliz. Vocês não sabem o quanto que isso me faz feliz. Milena, vamos programar sim pra gente ir esse final de semana. Final de semana já é amanhã. Você se tocou que é amanhã? Ah, ela é psicóloga? Nossa, que legal. Gente, negócio de mandala, né? Que interessante isso. Eu já fiz, eu perdi a minha mandala. Então, depois eu entro em contato contigo aí, porque quem sabe tu manda pelos correios aqui pra mim, a minha mandala. Manda, como a gente se conecta aqui. Gratidão por você estar na live. Fica aqui comigo, hein? Fica aqui comigo, gente. Olha, pra quem não me conhece, eu vou me apresentar já, porque quem começa aqui na live já de cara com o horário tem mais conteúdo, consegue pegar mais conteúdo aí, né? E vou me apresentar, que meu nome é Roseli, para quem não me conhece, sou terapeuta. Tenho algumas especializações em algumas terapias, terapia da TRG, sou reikiana, sou consteladora também, né? E agora estou estudando as questões de transtornos, né? Transtorno emocional, que eu também sou analista, né? Corporal e comportamental. E essa questão do narcisismo me pegou, gente. Eu tô lendo bastante conteúdo, sabe? Mas muito legal, gente. Muito legal mesmo. Boa noite. Aqui tá escrito Universo TRG. Diga o teu nome, meu querido ou minha querida, porque a gente não sabe identificar quem que é, né? Mas assim, você seja bem-vindo, viu? Você pode ficar aqui com a gente se você conseguir ficar. Vai ser um prazer estar com vocês aqui.
E agora eu estou me especializando em alguns traumas, né? Traumas emocionais também. A gente trabalha muito com isso, nessa questão na TRG. E as disfunções cognitivas, disfunções aqui de como narcisista, sobre tudo isso, tá sendo maravilhoso eu estudar. E eu tô aprendendo muito. E eu aprendo muito com vocês aqui também na live, sabe? Porque quanto mais vocês me procuram para entender sobre aquele assunto, eu consigo estudar mais e conseguir te ajudar mais. Alexandra, seja bem-vinda, minha querida. Então, para quem não conhece qual que é esse transtorno narcisista, né? Porque ele é um transtorno. Algumas lives passadas, gente, eu falei sobre mães narcisistas, tá? Eu falei sobre mães narcisistas. Eu falei sobre relacionamento com narcisista, né? E também, agora eu estou falando sobre narcisistas nas religiões. Getúlio, todo narcisista é manipulador? Sim. Sim, porque é o que ele mais sabe fazer, é manipular as pessoas. Todo narcisista é manipulador. Mas nem todo manipulador é narcisista, tá? Existe uma grande diferença aí. Não é só porque todas as pessoas que são manipuladoras são narcisistas. A gente tem que saber outros contextos, né, que o narcisista traz, tá? Com ele. Porque, vamos supor, vamos colocar um ponto que o Ronei falou a semana passada, um exemplo que ele deu, de um vendedor. Esse vendedor, geralmente, ele manipula as pessoas para vender algo. Querendo ou não, ele sempre quer vender para aquilo que ele está querendo. Não estou dizendo que são todos os vendedores são manipuladores, não. Mas ele, às vezes, pode ser que te convença em comprar um conteúdo que você nem precisa. Mas ele fala, nossa, esse produto é bom, ele vai te beneficiar nisso, vai te beneficiar naquilo. Você nem condições você tem e você vai na onda dele. E aí fica o produto parado lá. Já aconteceu com alguém aqui? Se identificou? Aí acontece isso, sabe? Às vezes os vendedores manipulam ou tá ali falando pra você comprar algo. Então, então, por isso, desse motivo, nem todo manipulador é narcisista, ok? A pessoa já nasce narcisista ou desenvolve essa prática? Ela não nasce narcisista. O que eu tenho que ressaltar sobre esse assunto é que ele desenvolve o narcisista nos primeiros anos de vida. Porque é um trauma que ele sofre de abandono muito grande, é uma dor que essa criança ela sofre um impacto muito grande ali naquele momento, sabe? Entre os 3, 4, 5 anos, né? Então, aí que tá o X da questão. Ela não nasce narcisista. Ela vai se desenvolvendo isso aos poucos. Aí, esse vai manifestar um pouco mais, mais evidência quando ele já estiver na adolescência. Quando ele estiver na adolescência, entre os 13 anos adiante, aí sim ele vai começar a desenvolver e vai começar a aparentar mais esse transtorno, certo? Então, gente, o que acontece? Esse tema de hoje, falando sobre o narcisista nas religiões, vou ressaltar algo muito interessante, muito importante aqui. Se vocês tiverem pergunta, pode ir mandando aqui que eu vou lendo e vou respondendo conforme a live vai rolando, tá? Eu não estou falando mal e não vou de maneira alguma, tá? Falar que tal religião é ruim ou que você não deva ir naquela religião. Não estou falando mal de religião, mas sim o narcisista dentro das religiões.
a gente precisa se blindar. Nós precisamos nos blindar com essas pessoas. E o porquê, sabe, que eu tô falando desse tema hoje? Porque muitos são... Olha, se eu vou te falar que a maioria de muitas pessoas que estão dentro das religiões são narcisistas. São narcisistas. Então, o que acontece? A gente sabendo como que age um narcisista, nós vamos começar, quando tivermos perto de alguém que você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada com essa pessoa aqui. Deixa eu olhar um pouco mais para isso, para essa direção. Vou olhar. Vou olhar. Sabe? Então, pra gente ficar um pouco mais esperto, então o que eu vou dizer a vocês? Ele tem uma necessidade muito grande de chamar a atenção. Uma das principais características do narcisista é isso, sabe? Ele quer ser o centro das atenções. E, obviamente, dentro das religiões, quando ele consegue um cargo dentro da igreja, que seja para ele ficar em palcos, para ele é perfeito. Ou para ela, eu tô falando ele, mas ela também, né? Para ele é perfeito, dentro do ministério de música, ou seja, sendo pastor, ou sendo um padre, ou sabe, um ancião, qualquer coisa, gente. Então, para a gente conseguir identificar todas essas pessoas, a gente precisa entender que eles são egoístas demais. Boa noite, Karina. Eles são egoístas, eles querem falar deles o tempo todo. Em vez deles exaltarem a Deus, você entende? Eles exaltarem a Deus, pregar sobre o Evangelho, pregar sobre Jesus, sobre Maria, sobre qualquer outra denominação religiosa, ele vai falar dele também. Olha, porque o Deus, ele fez isso pra mim. Lógico que ele vai sempre falar, né? De Deus. Sim, Getúlio, seria a cerejinha do bolo. E tem que cantar parabéns pra ele ainda, hein? Bater palminha. Ai, se não bater palminha pra esse narcisista. Aí você tá na bala. Aí, o que acontece? Por ele ter essa grandiosidade e de querer estar em palcos, assim, ele vai ficar sempre falando de si. Vai ficar falando de si. Olha, porque eu era uma pessoa assim, assim, assado. Mas eu vou falar uma coisinha pra vocês. Muitas das vezes, aquele testemunho que aquele narcisista tá te falando, a maioria daquilo que ele fala é tudo mentira. Tudo inventação de história. Porque o narcisista também, ele é mentiroso pra caramba. Muito. Não é pouco, não. Tá? Não é pouco, é muito. E aí, o que acontece? Ele sempre vai falar um pouco de Deus e muito dele. Se você tá dentro de uma religião hoje, identifica com seu pastor, seu padre ou quem seja tá aí e fala, nossa, realmente, olha aqui. Ele é uma pessoa, gente, que ele é extremamente humilde ali dentro da igreja. Ele promove eventos maravilhosos. Ele promove situações que você fala, caramba, que cara magnífico, ou que mulher bacana. A gente comentou isso na live passada, né? Que eles são pessoas assim que faz umas caridades que você fica de cara. Sabe? É uma caridade que eu vou te contar uma coisa de ser. É maravilhoso os trabalhos que eles fazem. E eles conseguem mesmo fazer. Só que a situação fica tão difícil depois para eles manter isso, que logo eles vão para outra denominação de igreja.
Porque a máscara começa a cair, muitas das vezes que eles não conseguem manter, sabe, a máscara deles assim o tempo todo para todo mundo. Gasta muita energia para eles não querem gastar energia, sabe? Então, eu vou lendo um pouquinho aqui para mim não perder. Então, esse comportamento faz com que a pessoa interrompa as conversas, às vezes, para poder chamar atenção. Aí, às vezes, pode ser que ele esteja pregando em alguma coisa, e aí ele corta às vezes, até o ministério de música, sabe? E, às vezes ele corta o ministério ali de música para começar a chamar atenção para ele. Volta-se para ele, a atenção tem que estar sempre para ele, o palco tem que estar sempre para ele. E por eles serem pessoas manipuladoras, tá? O que vai acontecer? Maria, Nena, boa noite para você, minha linda. O que vai acontecer? Eles vão te convencer, assim como eu falei para vocês no início da live, assim como aquele vendedor. Eles vão te convencer de coisas que você, às vezes, nem tem necessidade de fazer ali. O que eles estão falando para te fazer. Vou dar um exemplo para vocês começarem a interagir e começarem a entender. Pode ser que eles fazem alguma campanha, né, dentro da igreja, para arrecadar alguma coisa, ou uma campanha até de vamos colocar, porque eu já tive dentro de uma religião, não estou falando mal da religião, pelo amor de Deus, gente, eu estou falando das pessoas narcisistas, tá? Não estou dizendo que oferta, dízimo, não tem que ser dado, não é isso. Isso fica no teu coração, porque isso é bíblico, tem que ter, tá? Regina, seja bem-vinda. Então, não estou dizendo que isso é errado, mas a maneira que eles impõem, o narcisista impõe, aí que é o errado da história, tá? Aí ele pode ser que ele vai usar de um versículo, um capítulo da Bíblia, alguma coisa, tá? Para que vocês ficam concentrados naquilo e você fala, nossa, eu preciso disso. Porque quem frequenta a igreja, gente, é porque tem um coração bom, que tá buscando algo. E pode ser que a sua vida tenha algum ponto que você queira melhorar, aí você vai procurar Deus. Aí você para com o narcisista. Aí você fala, nossa, eu preciso dar tudo aquilo que eu tenho, alguma coisa que é minha, vamos lá colocar o dinheiro ou algum objeto mais, sabe, um objeto que vale mais, e eu vou dar, porque eu preciso receber essa bênção, sabe? Aí que cai o perigo de tudo isso, porque ele te convenceu que você precisa dar aquilo lá para poder receber a bênção. Aí depois, o que acontece? Às vezes vocês vão se frustrar, às vezes a gente se frustra porque você fez toda aquela orientação que aquele líder religioso falou, fez tudo. E você não recebeu aquela bênção que você achou que você dando aquilo, você iria receber. Aí você vai conversar com ele vai falar assim, não, você precisa ter mais fé. E é gravíssimo isso, gente. É gravíssimo. Porque aí ele vai taxar com você como você não tem fé. Agora você imagina o interior dessa pessoa como que não fica. Imagina o interior dessa pessoa como que não fica. Caramba. Eu tenho que ter mais fé. E como que eu vou ter mais fé, gente? Sabe? Eu botei tudo aquela minha fé, aquela vontade e fui pra cima e nada aconteceu. É muito complicado. É muito complicado. Então,
Eu separei esse assunto em alguns pontos, até versículos da Bíblia, para vocês, assim, estarem um pouco mais atentos. Não estou pregando religião, tá? Mas estou dizendo qual é a atenção que a gente tem que voltar, tá? A atenção que a gente vai ter que voltar para o nosso interior, para a nossa crença, tá bom? Não estou falando mal de religião, quero enfatizar toda hora, eu vou falar isso para vocês verem que eu já não estou falando mal de religião, pelo amor de Deus, tá? Uma das coisas que eu tenho que ressaltar aqui, como eu não disse para você, que eu não estou criticando as religiões. E ser o centro das atenções, como eu disse para vocês, é uma estratégia que leva o narcisista a esse campo, para ter status e palco. Seja bem-vinda, Ose. Não consegui ficar na sua live, gata. Cheguei atrasada, meu Deus. Mas tudo bem, eu assisto depois. Então, o que acontece? Ele é um anti-evangélico, sabe? Ele produz o fruto da morte, da vida eterna. Então, considerando que os aderimos tal conceito, passamos a enxergar de forma superior aos demais. Assim, nos tornamos egocêntricos e deixamos de perceber a riqueza da pluralidade dos irmãos e dessa forma, ao menos, desprezamos, né? Então, ele vende uma imagem que ele não é, e por isso que é tão complicado identificar um líder religioso. É muito, muito difícil identificar. Porque, como eu disse para vocês, como eles fazem muita caridade, eles são pessoas caridosas ali, que te traz, que te abraça, que te beija, que te faz ser bonzinho. Dentro da igreja, com os vizinhos. Mas dentro da casa, da família, meu querido, minha querida, aí o bicho pega, aí é só porrada. Então, o narcisista grandioso, como líder, é um lobo cuidando das ovelhas, sabe? Eles gostam de esconder dentro das religiões, onde ele aparenta ser uma pessoa modesta, sábia, santa, ter santidade. E é uma elevação espiritual muito grande. Eles têm essa elevação espiritual, eles transmitem essa elevação espiritual. Mas, na verdade, infelizmente, não é assim que acontece. Ele é um vazio. Tá lá dentro. Um vazio muito grande. E ele só consegue se preencher ali fazendo maldade com as pessoas que estão à volta dele, que são pessoas ali, o esposo, a esposa, ou a mãe, ou o pai, alguma coisa assim. Então, o que acontece, gente? A gente tem que ficar muito esperto. São lobos ferozes, cuidando de ovelhas. Agora eu quero mostrar para vocês na Bíblia, para quem tiver a Bíblia aí, depois que tiver a Bíblia em casa, vocês lerem isso, tá? E é uma orientação do próprio Deus, tá? Do próprio Deus falando pra gente. E ele vai, essa passagem da Bíblia está escrita aqui lá em 2 Timóteo, no 2 Timóteo 3, e os versículos seguintes diz o seguinte, presta atenção. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados. Não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, velozes, sem amor o que é bom.
Presta atenção no versículo seguinte. Traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus. Olha, manterão uma devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afastem. Dentre eles surgem homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e cativam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, movidas por rios de desejos, as quais estão sempre aprendendo, sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Gente, aqui é claro o que a Bíblia está dizendo. É claro. Uma das coisas que aqui diz, destes, afastem. O conselho é afastar mesmo dessas pessoas, do narcisista. Que aqui ele está falando narcisista, do psicopata, do histriônico, ele fala um monte de coisa, mas a gente saber identificar um narcisista dentro das religiões, você precisa afastar daquela pessoa. Não é que você precisa sair da religião. Mas pode ser que aquele horário que você costuma, que você costuma ir, que ele está pregando ali, fazendo a reunião, pode ser que você mude o horário, que tenha outra pessoa que faça a reunião. Ele em outro horário, para você não ter contato com aquela pessoa. Ou se tiver alguma outra denominação da igreja que você participa, que se tiver uma outra, vai para outra, gente. Mas só afasta. O conselho tá aqui. É do próprio Deus, Jeová. Tá dizendo que você precisa se afastar. Sabe? Então, o que vocês precisam entender, na verdade, é que eles falam que eles rejeitarão o poder da devoção. Eles rejeitam isso. E a gente tem que se atentar. Muito. Muito. Se atente, tá? Outro versículo que eu quero ler para vocês também, aproveitar o gancho aqui das passagens bíblicas. Mateus 7, 15 ao 20, diz o seguinte aqui: tomem cuidado com os falsos profetas, porque na verdade são, né? Que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês conhecerão. Será que se colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore ruim produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore ruim produzir o fruto bom. Toda árvore que produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Realmente, então, pelos seus frutos vocês reconhecerão esses homens. Então, olha, a palavra tá clara, tá? A palavra tá clara. Que é pra gente tomar cuidado com os falsos profetas. E que vocês conhecerão essas pessoas pelos frutos. E quem é narcisista, gente, vocês podem ter certeza absoluta que eles não dão frutos dentro da igreja, não. Não dão. Ele começa a pregar aqui, pregar lá. Então, ele sempre está saindo de religião para religião, de igreja para igreja. Como eu disse para vocês, eles não conseguem manter uma aparência por muito tempo. Aí eles vão para outra. Aí eles fazem toda aquela situação de ser bonzinho, aquela máscara que ele coloca de ser perfeito, de ser uma pessoa magnífica. Cuidado, tá? Mateus 26,
também diz o seguinte. Deixa eu procurar aqui. Mateus 26, de 3 ao 5. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e fizeram planos para com astúcia prender Jesus e matá-lo. No entanto, diziam, não durante a festividade, para que não haja um alvoroço entre eu e esse povo. Então, assim, uma das coisas que aconteceu aqui naquela noite antecedente da morte de Jesus, os sumos sacerdotes, eles queriam matar Jesus. Agora, se vocês leram a Bíblia, que vocês viram aquele filme lá da Paixão de Cristo, lá tem uma cena muito bacana, sabe? Dos sumos sacerdotes lá do templo, né? E eles falavam muito a respeito disso, né? De querer matar Jesus e querer matar Jesus. E eles arrastaram muitas pessoas, gente. Arrastaram muitas pessoas. Induziram as pessoas a ir de contra o que Jesus estava falando ali naquele momento. Então, aqueles sumos sacerdotes, com certeza, não eram narcisistas e psicopatas. Para querer matar uma pessoa da forma que eles mataram ainda Jesus, era narcisista e psicopata puríssimo. Não tinha outra denominação que eu falo aqui. Não tem. Outra pessoa para identificar que era realmente um narcisista. Então, tome cuidado, gente. Tome cuidado para quando vocês entrarem dentro de uma religião, de vocês não serem manipulados por pessoas. Vocês fazem aquela campanha de toda hora fazendo campanha, termina uma campanha e faz outra, termina uma campanha e faz outra, termina uma campanha e faz outra, incentivando o tempo todo a pessoa a doar, sabe? O tempo todo. Mas eles não falam só sobre Deus, eles falam sobre eles. É lógico que a maioria das vezes são eles que se beneficiam com tudo isso. Então, cuidado com essas manipulações dessas pessoas, tá? Se vocês não assistiram os outros vídeos anteriores aqui no meu canal, também no YouTube tem algumas coisas lá também, né? Falando sobre a psicopatia, falando sobre o narcisismo, o histriônico, né? O bipolar. Tem todos os vídeos lá no meu canal do YouTube, me segue lá, Roseli Maria Terapeuta, tá? O que eu recomendo para vocês, como a Bíblia mesmo diz, é se afastar. É a melhor coisa que vocês precisam fazer, tá? Eu gostaria muito, agora, se alguém não tiver ainda alguma dúvida aqui no chat, pode me mandar alguma pergunta se vocês não tiverem, que agora eu queria fazer uma imersão e gostaria de chamar o Ronei para me ajudar a fazer essa imersão, essa concentração, de trazer conexão de alma e de espírito aqui. Eu acredito que essa live hoje tá sendo muito abençoada, sabe? Muita conexão de almas aqui. Ronei, tu me ajuda, Ronei? A fazer essa imersão, trazer conexão pra gente encerrar essa live com chave de ouro. Hoje a live é curtinha, mas foi de grande valia, sabe? Para todos nós, um aprendizado para todos nós. Cadê o Ronei? Vamos lá, Ronei, peraí que eu vou te chamar. Helena, o narcisista, ele não se liberta. Não se liberta. Porque o que acontece? Ele nunca vai achar que ele tem algum defeito, sabe?
ele sempre vai achar que ele é o grandioso. Ele não acha que ele tem defeito. Ele acha que todas as pessoas têm defeito, menos ele. E, infelizmente, não se tem o que fazer com o narcisista. Porque eles nunca vão aceitar. Nunca vão aceitar. Porque pra ele é o reizinho. São pessoas assim superiores a Deus. Ou que ele coloca Deus assim em um pequeno pedestal, sabe? Em um pequeno pedestalzinho assim. E ele só coloca Deus falando sobre Deus porque pra ele convém falar. Mas na verdade, ele não consegue se libertar dessa situação. Porque é um transtorno que ele tem, é uma disfunção que ele tem. Infelizmente, os narcisistas não vão chegar a essa conclusão de que precisa de um tratamento, que precisa de uma cura, porque eles acham que eles são perfeitos. Infelizmente, é isso. Às vezes a gente fica falando, caramba, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Esquece. Fuja, a Bíblia fala, gente, fuja. Fernando, seja bem-vindo, meu querido. A Bíblia diz, afastem-se dessas pessoas. Porque eles não querem ser curados, eles não precisam, eles acham que não precisam ser curados, tá? E é por isso que eles nunca vão pedir ajuda para alguém. Ronei, eu vou te chamar. Você está preparado, meu amigo? Essa conexão que eu gostaria de fazer junto com o Ronei nessa live de hoje, para que as pessoas consigam entender que nós precisamos muito de conexões de espírito, de alma. Ô, Rony, eu te chamei aí. Aceitou aí não, querido? Pede aqui para entrar no vídeo, para mim te aceitar. Que eu te mandei, mas eu acho que não deu certo. Pede solicitação aqui para mim que eu aceito você, Rony. Isso. Vamos ver se dá. Acredito que agora dê certo, Rony. Tá aqui falando que o Rony não pode participar. Como assim, gente? O que tá acontecendo? Ver, entrar ao vivo. Eu aceitei aqui. Eu aceitei. Isso, agora sim deu certo. Boa noite, Rony. Boa noite. Vamos nos conectar, sabe, com energia. Gostaria que você iniciasse essa conexão aqui, de fazer essa imersão, né, do sagrado, né, e eu acho que isso vai ser maravilhoso para as pessoas sentirem também a energia que nós já tem dentro de si, né, cada um de nós temos uma energia, e colocar isso, né. Eu não estou conseguindo ver vocês. Eu vou sair novamente, entrar, porque eu não consigo visualizar a live. Convite expirado. Tá, mas, ixi, saiu. Não é por que aconteceu, será, hein, Rony? Pede a solicitação aqui de novo, vamos ver por que tá acontecendo. Ai, ai, ai. Não aceitar. Bom, eu te aceitei aqui, vamos ver. Você tá falando que você recusou. Ui. Uai, gente, que dinâmica é essa? Misericórdia.
Aí. Ronei, aceita aí. Voltamos. Voltou. Consegue me visualizar pelo menos, Ronei? Não, tá ficando, a tela tá preta. Mas eu consigo te ver. E a live, como eu consigo te ver, a live fica gravada assim. Mesmo você não me vendo, a live fica gravada com a sua imagem, tá? Um ponto de uma pergunta que a Milena fez, que eu achei importante, e talvez possa ser, ela tem uma dicotomia, né? Que é como se livrar do narcisismo, qual seria o primeiro passo, ou talvez a possibilidade de ela convite inspirado. Não, tá ao vivo, tá de boaça, a gente tá conseguindo te ver. Ou pode ser que ela esteja identificando traços narcisistas dos relacionamentos em que ela possa estar inserida ou no meio em que ela está vivendo, e ela esteja perguntando quais são os passos que ela tem para tomar em relação a isso, para ir se livrando aos poucos. Quando nós falamos de narcisismo, a Rose ela bem trouxe que é um fato que acontece ali na primeira infância, que a criança, a psique da criança, ela não está preparada para lidar com essa situação. Então, se cria uma imagem, né, que é um novo eu, um eu que vai agradar, um eu que vai sobrepor ao eu original que foi ferido, que não foi olhado. É Sim. muito difícil, claro, um narcisista mesmo procurar ajuda, porque para ele está tudo certo. Mas com um bom profissional especializado, um bom terapeuta, eu acredito que seja possível sim chegar ao cerne do problema. Mas, como é um trauma muito profundo, pode ser que exija muito tempo de terapia para que a pessoa consiga encarar o trauma de fato e se conscientizar, reconhecer aquele acontecimento para então conseguir um movimento catártico nesse sentido. Agora, se a pergunta que ela fala, o que ela faz, ela está direcionada a relacionamentos ou estar envolvida em ambientes em que ela começa a identificar pessoas narcisistas, um primeiro passo é começar a perceber diferenças de tratamentos, porque normalmente o narcisista ele vai exaltar um em detrimento de outra pessoa, que é o que acontece nas famílias, por exemplo. Pais narcisistas, eu, como vivência, vivi isso. Minha irmã Regina está aqui como testemunha. E ela mesma fala dela. Para ela, por muito tempo, eu era o filho preferido da minha mãe. E, de fato, para minha mãe, eu era o filho O filho de ouro. de ouro. No entanto, meu pai também tem a mesma característica, o mesmo transtorno. E aí já invertia. Enquanto ela era filha de ouro, eu era o bode expiatório. Então, era uma dinâmica dupla. Eu vivia essas duas situações. Parecia que existia muito amor, mas só que na verdade não era bem assim. O que me levou a conseguir me desvencilhar desse meio e a começar a reconhecer fora de casa, né? Porque começa dentro do seio familiar, os traumas, os problemas, as dificuldades,
E normalmente eles vão se traduzir lá fora. Serão outras pessoas, no entanto, elas acabam entrando meio que no mesmo papel de pai e mãe, de irmão. Foi eu começar a identificar o tratamento que algumas pessoas me davam, que era similar ao que minha mãe dava. O tratamento que algumas pessoas me davam, que era similar ao que meu pai dava. Quando eu consegui identificar que os dois tinham essa característica, foi o momento que eu dei um basta. Hoje, com a experiência, claro, é muito mais rápido, mas não é tão fácil assim, porque uma característica importante a se falar sobre os narcisistas é que eles são pessoas muito encantadoras. Eles têm uma fala muito convincente, eles dão exemplos, eles se põem como pessoas muito boas, como pessoas carismáticas, como pessoas bondosas, mas só que isso é por um tempo. E nesse movimento de se pôr como pessoa muito boa, muito bondosa, muito disponível, acaba que em algum momento alguém vai ficar como preterido da história. No caso, como o tema da live é dentro das religiões, ou das igrejas, ou dos templos, o narcisista ele vai se promover, por exemplo, em algumas situações em que um irmão está tendo dificuldade. Ele vai aparecer mais. Olha, eu faço mais que fulano, eu faço mais que Beltrano. São situações que acontecem. E é difícil de se desvencilhar porque a vítima do narcisista, ela vai procurar conscientemente ou inconscientemente a validação, que é o reconhecimento por parte dessa pessoa. Só que esse reconhecimento não existe, porque não tem a ver com a pessoa que é a vítima desse narcisista. Tem a ver com ela aparecer. Então, a busca incessante por validação, por reconhecimento, se for uma questão de fé, mostrar uma fé mais fervorosa, mostrar que estuda mais, que entende, que tem uma espiritualidade desenvolvida, vai entrar em contenda e em choque com esse narcisista. Por quê? Normalmente, quem tem em si o transtorno, ele é dono da verdade. E a verdade dele não pode, de maneira alguma, ser questionada ou contestada. Consequentemente, se a pessoa for pegar, por exemplo, e identificar um narcisista dentro da própria denominação religiosa a qual ela pertence, independente de qual seja, e ela levar alguma coisa que vai demonstrar isso, muito provavelmente ela vai cair na estratégia da difamação, na estratégia do preterimento. Por quê? Ela tirou a majestade dessa pessoa. E isso ela não quer jamais, porque ela quer ser vista sempre como a pessoa perfeita, a pessoa capaz, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais querida, o destaque dos destaques. Isso. Porque ele quer palco. E principalmente plateia. Não é nem tanto palco, mas plateia. Para admirá-lo. A religião fica como um pano de fundo para dizer que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa melhor. Normalmente, o narcisista ele não vai procurar uma religião, seja ela qual for, por fé. Ele vai procurar uma religião para parecer melhor diante de outras pessoas. Aí vai ser diante da congregação ou do local que ele participa,
diante da própria família, diante dos amigos, diante dos colegas de trabalho, enfim, vai ser para parecer uma pessoa melhor, e não porque ele quer ser uma pessoa melhor, porque a Rose bem trouxe o narcisista, com ele não há nada de errado, está tudo certo. Só que, para a gente que está aí na caminhada dos estudos a respeito destes transtornos, a gente vai perceber que existe alguma coisa ali que não está sendo vista ou que está sendo muito bem escondida, que é esse trauma que aconteceu, que a psique não conseguiu lidar e ela esconde, porque esse trauma aconteceu com o eu verdadeiro. Então, tudo que se cria, a pessoas, as personagens, os eus que se criam a partir desse momento, eles não são reais. Então, eles têm até um prazo de validade, porque é difícil manter verdades absolutas. Sim. Porque verdade por verdade é uma informação. E informações podem ser questionadas. É passível, por exemplo, num templo religioso, seja ele qual for, de esse mesmo líder receber a visita de um superintendente, por exemplo. O superintendente vai conhecer muito mais, vai saber muito mais. Então, a verdade é que possivelmente ele pode estar pregando, pode não ser realmente o que é verdadeiro. E ele não pode ser questionado. Então, consequentemente, ele vai se afastando. Ou Isso, e acaba distorcendo muito, né, o que é a religião, o que é a palavra de Deus, porque eles são mestres em distorcer as coisas, né? sim, enquanto há um benefício. Eles podem sim utilizar a palavra como ela é, mas sempre vai ter um ganho secundário, que é o ganho para ele. Aí, Porque ele vai querer, utilizando-se da palavra como ela é, ou distorcendo, um retorno. E se ele chegar num momento que o ambiente já não oferece o retorno que ele quer, ou que ele acha que deve ser dado a ele, ou que ele se considera merecedor, ele vai partir para um outro ambiente e fará, como é o comportamento natural de um narcisista, a campanha de difamação. Lá eles fazem tais coisas são erradas, porque isso, assim, 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 assim. O mesmo acontece no relacionamento narcisista, entre homem e mulher, no relacionamento de casal, no relacionamento de amizade. Existe um momento em que se há uma exaltação da vítima, mas na intimidade se há uma redução. Quando a vítima não tem mais nada, ou ela já ofereceu tudo, absolutamente tudo, às vezes mais do que ela tem, que foi uma questão que você trouxe, né? A pessoa vai dar tudo, mas não é o suficiente. Ela tem, às vezes, que dar o que ela não tem. E mesmo que ela se ponha na situação de oferecer o que ela não tem, não será o suficiente. Porque nada basta. isso. Porque o Por isso que vazio faz campanha, outra campanha, outra isso, você não tem fé, você... É tudo sobre eles. exato. Esse vazio existencial que existe, ele existe porque é uma imagem, na verdade. Aquele eu que se apresenta como boa pessoa, como um bom líder, como um religioso, na verdade ele é uma ilusão. Então, ele acaba por se dissipar em algum momento, porque, como foi falado, exige um gasto de energia mental muito grande, principalmente para sustentar a mentira, porque é o que principalmente o narcisista vai se basear em mentiras. E a pessoa que é um pouquinho mais perspicaz, ouve uma história aqui, e aí quando conta a mesma história, parece um fato diferente,
e aí ouve a mesma história uma terceira vez, aparece um outro fato maior ainda, e mais diferente do que os outros 2 anteriores, ela vai começar a se ligar que ali tem alguma coisa errada. Se essa pessoa se questionar, ou se ela for lá e levantar a mãozinha e questionou, mas calma aí, numa primeira vez você falou isso, numa segunda você falou aquilo, numa terceira você falou aquele outro. Agora você está dizendo isso, qual que é a história verdadeira? Essa pessoa está errada. É o que acontece tanto dentro das religiões, Como dos relacionamentos, né? dos relacionamentos. Sejam relacionamentos de casal, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento profissional. Porque também nos outros ambientes iremos lidar e encontrar com narcisistas. Uma dica que é muito interessante para quem pratica atividade física, para começar a perceber traços narcisistas, é observar quem fica tirando foto de frente para o espelho. Quem normalmente fica lá na frente do espelho por minutos, às vezes até horas. O treino é para durar, por exemplo, 40 minutos, a pessoa fica 1 hora tirando foto na frente do espelho. Foto do músculo assim, foto da posição assim, foto... Normalmente ali tem já uma caracterização de traços narcisistas. Mas também é importante salientar que as pessoas em geral e as pessoas que convivem com narcisistas podem desenvolver traços narcisistas, mas isso não quer dizer que elas têm o transtorno de personalidade narcisista, porque tem uma diferença entre traços e transtornos, né? esse transtorno ele tem um fato preponderante. E isso é muito importante trazer e salientar, porque quando a gente está falando somente de narcisismo, pode cair numa banalização ou numa generalização que não é benéfica. E pode atrapalhar, dependendo da situação, porque a pessoa pode identificar um traço e diagnosticar como transtorno, o que não é benéfico. Pode ser uma situação complicada. E a recomendação que a Rose dá, e ela também é muito importante, é realmente, e ela trouxe até hoje nas escrituras, se afastar dessas pessoas. Por quê? Não importa o que se ofereça, não é suficiente. Porque o vazio existencial não é da pessoa que está sendo a vítima, é da pessoa que quer receber. E quando ela recebe tudo, ela já vai procurar outras vítimas para continuar recebendo aquilo que ela quer. E sempre vai ser assim. Por isso que no meio religioso é muito comum pessoas que sofrem com o transtorno de personalidade narcisista mudarem de congregações quando se mantém numa mesma denominação ou migrarem de uma denominação para outra para poder manter o público atento àquela suposta caridade, aquela suposta condição, aquela suposta santidade que ela carrega com ela, que com o tempo e a convivência, e à medida que as pessoas vão se aproximando e averiguando, vai começando a se revelar algo fantasioso, que chega muito perto da fantasia, o que o narcisista transmite e o que ele faz de fato dentro do meio em que ele convive. E é coisa mais interessante também, né? Você falar sobre a respeito disso, porque como ele traz as relações muito vazias, né? Com cada um, né? Das pessoas que ele convive, essa troca de afeto não vai existir entre ele, né? Essa troca de afeto não existirá. Então, ele te trata muito bem
início. Só para te conquistar mesmo. Para você virar fã dele. É isso que ele quer. Para você virar fã dele. Para que de um relacionamento, daquilo que você falou, nossa, esse cara aqui, essa pessoa é perfeita, ou esse pastor, esse padre, poxa, essa pessoa é perfeita, olha que pregação mais maravilhosa, olha que música maravilhosa que ele canta, que não sei o quê. Bom, ele traz isso, né, para dentro, para vocês aqui, para todo mundo, porque ele quer que você vire fã dele. Aí, o que acontece? Depois que você vira fã dele, aí ele, opa, porque isso que eu já conquistei. Aí ele parte para outra vídeo. Outras pessoas. Exatamente porque nesse movimento em que a pessoa faz tudo, ela oferece tudo, certo? Para obter a aprovação ou a validação dessa pessoa. A validação. Consequentemente, ela vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até não sobrar absolutamente nada. Certo? Só que ela está tentando preencher algo vazio. Isso. Então, não tem como sustentar e manter. Ela vai estar sempre oferecendo muito e não recebendo nada. E quando recebe migalhas. E ela tem que se contentar e achar que aquela migalha é o néctar sagrado, é uma bênção na vida dela. Porque se ela quiser um pouquinho mais, ela não merece, ela não fez o suficiente para merecer mais. Dentro das diversas denominações religiosas isso acontece, assim como, já falei antes, nos relacionamentos de casal, nas amizades e nos relacionamentos profissionais. Porque o transtorno de personalidade narcisista, ele não está inserido só no contexto. Ele se insere em todos os contextos, em todas as áreas da vida. E algo que é muito comum. Pessoas que são vítimas de narcisistas, elas tendem a se tornarem vítimas de outros narcisistas por uma questão que se cria, que é a codependência, a necessidade de validação. Que isso pode ser um assunto para uma outra live, mas é uma condição que as pessoas que têm contato com o narcisismo, elas vão vivenciar na pele essa condição. Essa sensação de que tudo que ela faz, ou tudo que ela é capaz de fazer, ou tudo que ela é capaz de oferecer nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bem visto, nunca vai ser aceito, nunca vai ser o suficiente para alguém ou para a pessoa com a qual ela está, ou para pessoas com as quais elas convivem. É uma condição bastante difícil, a de vítima de narcisista, que, na verdade, a vítima de narcisista, ela sobrevive a essa condição. Ela não simplesmente sai, ela sobrevive, porque ela pode entrar numa séria condição de doença, principalmente emocional e psicológica, por conta de tentar fornecer ao máximo, se doar ao máximo, só que se esvaziando também para preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. É como se fosse uma droga mesmo, né? O efeito de uma droga. Exato. Que a pessoa ela está tendo sempre que receber novamente algo, que é o love bomb, que a gente diz aí, né? Os relacionamentos ali, no início é tudo muito maravilhoso, tudo muito gostoso, né? Às vezes até aquele líder religioso, ele pregou uma coisa tão magnífica, que você ficou tão assim, uau, que bacana. É tão bom escutar essa palavra quando ele entra no palco ali ou no púlpito para pregar, que você fala, caramba, eu gosto de ouvir isso.
Aí, de repente, como você disse, isso vai se esvaziando também com ele, porque como ele não consegue manter isso perante muito tempo, que aí você quer de novo aquela droga, né? Uhum. E acaba você, infelizmente, é algo tão sistêmico, né? De atrair outros narcisistas, para quem é vítima, que já foi vítima. Uma vez vítima, se você não se blindar com aquilo, as pessoas, eles chegam diante de você e você cai. Você acaba caindo nas mãos das garras de outras pessoas narcisistas também. Na questão religiosa, uma característica que pode ser indicativo de pessoas que tendem a portar o transtorno de personalidade narcisista são os missionários, porque eles mudam de palco o tempo inteiro. Então, quando ele vai para um palco, ele é para um púlpito, ele é o centro das atenções. Ele pode ficar ali uma semana, um mês, um ano. Mas, periodicamente, ele vai mudando. E vai mudando, e vai mudando. Consequentemente, fica mais difícil de perceber ou de chegar ao ponto de realmente diagnosticar para a pessoa conseguir se afastar, ela conseguir identificar, a menos que, com o conhecimento prévio, ela consiga se blindar desse pico de dopamina, porque aí é uma questão fisiológica, né? Essa pessoa ela tem uma capacidade de ativar gatilhos mentais utilizando-se da palavra que geram picos de dopamina e o corpo humano, o nosso corpo, a dopamina é o neurotransmissor do prazer. Então, quanto mais dopamina nosso sistema nervoso, que é a região do tálamo aqui na cabeça, ela libera num curto período de tempo, mais ele quer. Então, a pessoa vai ficar ansiosa por uma nova apresentação desse líder religioso. E aí, isso vai acontecendo. Só que chega uma hora que o próprio sistema nervoso se adapta. Aquelas palavras não surtem o mesmo efeito. Então, ele tem que procurar um novo discurso. No entanto, esse novo discurso às vezes não convence. Então, quando ele muda de uma denominação para outra, ou de uma congregação para outra, ele consegue ativar esse gatilho com maior frequência. Por isso, um indicativo é esse, de mudança, os missionários, ou pessoas que constantemente mudam de endereço, de congregação, de religião, de denominação, para poder manter. Milena, o narcisista, ele não pensa em colocar as pessoas para baixo, tá? Parece isso, mas não é. Na verdade, esse para baixo é uma consequência de quando a pessoa está em um relacionamento com o narcisista, ela se doa tanto, só que quando você faz algo muito bom ou o seu melhor para alguém, digamos que você esteja num encontro, você vai encontrar uma pessoa pela primeira vez. Seja homem, seja mulher, enfim, não é o importante. Mas é um encontro com a possibilidade de um relacionamento, ou, por exemplo, de ficar. Você se prepara, você se veste, você põe o seu melhor perfume, você põe a sua melhor roupa, seu melhor calçado, e você vai se sentindo maravilhosa para esse encontro. A pessoa vai achar um defeito. Achando esse defeito, já vai reduzir a sua autoestima. Mas o encontro vai ser maravilhoso. Aí vai para um segundo encontro, por exemplo. Sai mais um defeitozinho.
algo não ficou bom o bastante. A autoestima cai mais um pouquinho. Só que, na vítima, isso vai gerar um gatilho dela fazer ainda mais para poder obter a validação e reconhecimento. E no que ela faz, ele vai utilizando. E durante a dinâmica de relacionamento e as conversas, o narcisista ele vai perguntar quais são suas fraquezas, quais são seus traumas. E ele vai colocando tudo aqui, ó, na caixinha dele para usar isso contra você depois. Exatamente. E aí, no momento em que você fizer o seu melhor, ele vai lá e dá uma só e a autoestima cai. É uma coisa assim, digamos, a mulher se embelezou, foi no cabeleireiro, ficou horas lá, fazendo escova, luzes, unhas, cílios, pôs uma roupa linda, maravilhosa, quando chega no encontro, nossa, mas você parece que engordou uns 5 quilos. Uhum. Ou vamos pedir só uma salada, porque você tá meio cheinha, né? Então, vamos, entendeu? O objetivo dele não é te pôr para baixo. O objetivo dele é te manter nessa posição de sempre fazer o melhor por ele, sem que ele te ofereça nada em troca. Conseguiu entender? É o tempo todo, né? O tempo todo é sobre ele, não é sobre você. Nunca é sobre você, sempre é sobre ele. Você conseguiu entender com esse exemplo, Milena? É muito bacana, assim, a gente conseguir entender isso, né? Porque dentro dos relacionamentos amorosos em si, o love bomb que acontece no início das relações, dessa relação, ele vai ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ele vai ser o Changerman, ele vai ser aquela pessoa que vai abrir a porta do carro para você, ele vai ser aquela pessoa que... Porque como você já despejou tanta coisa de você para ele sabe onde que ele tem que te tocar. Ele sabe aonde que ele tem que te agradar. Né? É importante, a gente falar em questão narcisista, tanto narcisista nos relacionamentos quanto no quesito religioso, que é o uso dos gatilhos emocionais. Se ele tem dificuldade de confiar nas pessoas? Narcisistas normalmente, pela minha experiência, não confiam em ninguém. Ninguém é bom o bastante. Ninguém é igual. Como ele vai conseguir confiar? E olha que eu estou te falando, Milena, como alguém que foi filho de pais narcisistas e teve relacionamentos narcisistas. Como ele vai confiar em alguém que é pior do que ele? Existe essa possibilidade? O que você acha? É complicado. Realmente. Esse negócio de ter... Não é que ele tem dificuldade, porque ele realmente está desconectado disso, de confiar nas pessoas. Exato. Porque a gente confia, a verdade é assim, a base da confiança é: se em tal momento eu não tiver condições de resolver uma situação, ou eu estiver em uma dificuldade, eu não conseguir dar conta, eu confio que uma pessoa XYZ irá me ajudar. Uma pessoa que ela é a melhor em tudo, que ela não precisa de nada nem de ninguém, ela vai confiar em alguém? Muito provavelmente não. E eu te falo isso porque eu cresci, minha irmã, eu não consigo ver mais se ela está na live, mas eu cresci com a nossa mãe dizendo que amizade é uma coisa que não existe, que amigos não são amigos. Amizade é interesse.
As pessoas só são suas amigas enquanto você tiver algo a oferecer. Sim. Entendeu? É uma condição que é difícil de lidar, é difícil de reconhecer. No entanto, a partir do momento que a pessoa começa a reconhecer os traços e a se blindar, ela começa a conseguir aí a pôr limites, aceitar e não aceitar, porque é tudo uma escolha. Quando criança, em relação aos pais, os filhos não têm escolha. No entanto, na vida adulta, todos temos a escolha de aceitar as situações do jeito que são, ou as situações que nos fazem mal, ou não aceitá-las e pôr um fim nelas. A recomendação de todo terapeuta, a Rose aqui, eu também como terapeuta se essa relação ela está pautada em transtorno narcisista ou traços narcisistas, a melhor forma de lidar é se afastar. Mas esse se afastar, ele é recomendado de acordo com cada situação. Porque a gente tem que levar em consideração todo um contexto que pode estar ali incluído. Uma mulher, por exemplo, que é casada, que depende do marido porque não tem um trabalho, que deixou a carreira, ao identificar um narcisista, ela não vai simplesmente sair do casamento. Ela consegue, com a orientação do terapeuta, ir se blindando para proteger a autoestima, se fortalecer, criar condições para ela poder sair desse relacionamento. Mas, a princípio, ela não vai conseguir simplesmente, eu não quero mais olhar na sua cara pelo resto da minha vida. E manter o contato zero. Para isso, tem a técnica da pedra cinza e outros meios que podem ser utilizados. Mas, nem sempre, observando o que você escreveu aqui, o narcisista confunde as pessoas. As pessoas O narcisista confunde com pessoas boas. Exato. Por curto prazo, vai depender do seu discernimento para este traço. Se você não tiver experiência ou pelo menos um conhecimento específico do assunto, pode ser a longo prazo. A curto prazo é para quem teve vivência, experiência, porque a pessoa já consegue entender o modus operandi da pessoa narcisista. Então, a curto prazo, ela já consegue perceber. Sim. Entendeu? Se a pessoa não tem vivência e não tem experiência, isso pode se estender a longo prazo, até a pessoa se conscientizar de que ela está lidando com uma pessoa que tem esse transtorno, tá bom? E realmente, Tânia, é muito difícil dizer a um filho que teve que se afastar de uma mãe por ela ser narcisista. É muito complicado mesmo, sabe? Porque pode ser que esse pai ou essa mãe já são pessoas idosas, né? E precisam ali, às vezes, de um cuidado um pouco mais especial. E sabendo que eles são narcisistas, porque mesmo sendo idosos, eles não vão deixar de ser, né? Não vão deixar de ser narcisistas. Então, assim, é bem complicado mesmo. Mas a recomendação é que se faça o necessário, o mínimo possível ali, né? Faz o que precisa fazer, se afasta. Faz o que precisa fazer, se afasta. O Ronei mesmo disse que mora aí, ó, 150 metros aí dos pais, né? Então, se precisar da ajuda, os pais precisarem da ajuda dele, ele tá ali de prontidão para ajudar, mas que ele fique ali no cantinho dele. Né? Mas realmente é muito complicado mesmo. Entrando no cerne da questão das duas, da
da Tânia e da Milena. Tânia, dizer para um filho que ele deve se afastar da mãe por ela ser narcisista é algo que pode ser até perigoso. Se você for muito. mal, é uma atitude que eu considero ela muito perigosa. Eu acho que nem recomendado que faça assim, falar isso, né? Você é narcisista, então eu vou afastar de você. No entanto, ir ensinando meios para ele conseguir neutralizar os gatilhos emocionais que essa mãe ou esse pai acionam para tirá-lo do centro, que é a técnica da pedra cinza, pode, a princípio, ser utilizado. E aí, a depender do desenvolvimento pessoal dessa pessoa, desse jovem ou dessa jovem, quando ele tiver condições de sair da casa dos pais, aí sim o afastamento. Mas, continuando, ele vai continuar sendo filho. Consequentemente, ele tem obrigações em relação a esses pais. Sejam os dois narcisistas ou um só, ele vai ter obrigações. No entanto, tem uma coisa que é muito importante de ser falada nesse sentido, que é a interação, ela pode ser limitada ao mínimo necessário, de modo que uma distância saudável. se mantenha uma distância e um limite. Que quando esse limite é invadido, a pessoa, esse jovem, essa jovem, esse filho, essa filha, quando ela percebe que esse limite foi invadido, ela consegue se afastar sem se permitir abalar ou sem se deixar abalar por aquela situação. É muito comum. É muito comum, não, perdão. Eu falo por experiência. Eu vivo nessa condição. Então, por exemplo, quando minha mãe me critica, eu não vou debater, eu não bato de frente, eu não vou desrespeitá-lo. Eu simplesmente vou falar, olha, tudo bem, eu vou viver minha vida, estou aqui se precisar de mim, se não, eu vou continuar vivendo a minha vida. Mas isso foi uma conquista que eu levei anos para ter. Um jovem de 18, 20, que depende da casa dos pais, ele pode não ter essa condição de se afastar assim instantaneamente ou bruscamente. Então, ele Sim. pode ir se blindando em relação aos comportamentos. Entendeu? Tânia, a outra live passada que tivemos, o Ronei disse sobre essa técnica de como fazer, tá? Da pedra cinza, tá? Se você tiver a oportunidade de assistir a outra live, em algum momento ele diz isso, né, Ronei? Semana passada você disse como usar a pedra cinza e o que é a pedra cinza, tá bem especificadinho lá. Se tiver oportunidade, viu, Tânia, corre lá, assista, né? Depois eu gostaria até, o Ronei, assim, que você pudesse estar gravando um videozinho curto para colocar aqui no canal, né, do Instagram, porque tem pessoas que ainda não conhecem essas técnicas, eu vou gravar alguns vídeos também, né, para poder estar fragmentando alguns assuntos, né, igual a pedra cinza, o que fazer, alguma coisa, sabe? Pra gente colocar aqui, para vocês se interagirem um pouco melhor, e também se identificar um pouco melhor também como é um narcisista, sabe? Vai ser interessante isso. Talvez, mudando um pouquinho o termo, fique um pouco mais fácil de compreender o que seria a técnica da pedra cinza. A palavra seria indiferença. Por exemplo, o narcisista ele vai usar de gatilhos emocionais, para bem ou para mal. Ele vai utilizar os gatilhos emocionais da pessoa, pelo conhecimento prévio que ele tem. Mas quando ele utilizar, a pessoa se centra dentro dela
e não reage de maneira alguma. Ou seja, ela vai mostrar indiferença àquela ação, àquela investida. Isso exige tempo e treinamento, porque é difícil. Falo por vivência e por experiência. No entanto, quando vem a crítica e a pessoa, opa, calma aí, isso não sou eu não sou assim. Ela consegue evitar a reação emocional que pode ser desencadeada. Porque gatilhos emocionais, na explicação fisiológica, ele vai fazer o quê? Nosso sistema nervoso, ele tem uma sequência, uma trilha neural que ela gera uma cascata de neurotransmissores que vão gerar as emoções. E um gatilho emocional é algo que aciona essa cascata. Por exemplo, uma música que faz lembrar um acontecimento, algo bom que aconteceu na vida. É um gatilho. Agora, imagine lidar com uma pessoa que sabe todos os gatilhos para deixar a pessoa ou bem, ou com raiva, ou triste, ou com autoestima baixa. Ela conseguir ouvir, ou ver esses gatilhos que são utilizados e não se deixar levar, e não se deixar abater pela cascata de emoções que ele vai gerar e se manter e evitar o confronto, é uma maneira que ela tem de, aos poucos, ir pondo limites. Sem precisar brigar, sem precisar machucar ninguém e nem, e principalmente, se machucar. Porque Sim. quando nós falamos de transtorno de personalidade narcisista, estamos falando de sofrimento, principalmente. Mas é o sofrimento da vítima. Porque o narcisista ele não está sofrendo quando ele está utilizando o poder dele. Muitas vezes pode ser que ele tenha prazer em fazê-lo. Sim. Mas não sofrer. Ele só vai sofrer quando descoberto. Ou quando não faz efeito. Aí é o momento em que você vê a pessoa se virando em outra pessoa. Porque ela não tem mais o poder que ela achava que ela tinha. E o objetivo é sempre ter poder e mais poder. É verdade isso. Você disse, né? E é impossível agradar um narcisista. Não há o que fazer para ele, para que possa fazer para ele olhar para você e se importar com você. Você pode mover mundos e céus e mundo que para agradar um narcisista vai ser praticamente aí que impossível. Tudo que você fizer para ele, nada vai ser o suficiente. Nada vai ser o suficiente. É por isso que ele está sempre utilizando da sua carga de energia, sabe? Para ele tentar suprir, porque ele nunca vai conseguir suprir aquele buraco, aquele vazio que existe, existencial que existe dentro dele, aquele buraco existencial. Então, a gente deve se blindar muito nessas questões. Na live passada, eu disse para vocês que eu iria trazer uma pessoa que foi casada, né, com um pastor. Eu esqueci até de mencionar isso no início da live. E ela iria estar comigo, né, essa noite. Mas, infelizmente, ela sofreu um derrame facial e ela precisa estar agora, né, mais quietinha ali, né, em repouso. Mas, assim, eu pedi que para ela, que ela fizesse, então, na hora da possibilidade dela, para ela trazer esse relato para mim, sabe? Para a gente estar lendo aqui em algumas lives e ler esse relato, e para vocês verem que realmente existem pessoas dentro das religiões que são bem maléficas mesmo, os narcisistas, né? Porque ela conta que dentro
dentro de casa, ele é totalmente diferente do que ele transparece dentro da igreja, que ele denomina, né? Ele ainda denomina na igreja. Perdão. Então, assim, para ela é uma situação muito desagradável. Perdão, gente, pode falar, Rony. Eu tinha um compromisso, eu já até me atrasei, eu me estendi bem que eu deveria. Não porque é ruim, porque é muito bom poder passar adiante essa experiência, essa vivência. No entanto, eu tenho um compromisso e eu vou ter que sair. Mas eu vou encerrar a live já. Estou disponível. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar no direct. Assim que eu conseguir parar, porque é um compromisso que vai me exigir atenção, eu vou responder. Podemos marcar uma videoconferência para poder conversar, para poder entender melhor o que está se passando. Também sou terapeuta, sou constelador, estou aqui também para ajudar no processo de quem venha a precisar. Só vou pedir licença porque, infelizmente, eu estou realmente atrasado e eu me comprometi e eu não posso deixar de comparecer nesse compromisso, tá? Agradeço a cada pessoa. Eu te agradeço também, Rony. E gratidão mais uma vez. Lembrando que na live teve a participação da Pan, que é uma arte terapeuta, e ela faz mandalas maravilhosas. Ela tem lá as explicações sobre as mandalas, os efeitos, e ela também é psicóloga e também é uma fonte de informação e de conhecimento que pode ser consultada, e além do que a arte que ela faz é linda. Para ter uma em casa vale muito a pena. Então, recomendo também, aproveitem, e eu peço licença e dou boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade de, mais uma vez, eu estar aqui compartilhando com vocês a minha experiência, conhecimento e a minha história. E a Rose pelo convite, mais uma vez. E fica sempre aberto, Rony. Fica sempre aberto aqui para você. Tá, gratidão enorme. A gente também já vai encerrar essa live, porque ela já foi bem esclarecida algumas coisas. As próximas lives já vamos trazer, continuando com esse tema do narcisismo, né? E a semana que vem, quinta-feira, estamos aqui de volta. Gratidão, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau para todos vocês. Obrigada, Rony, mais uma vez. Gratidão. Estaremos aqui disponíveis, tá bom, gente? Mais uma vez, nas próximas lives. Quem quiser me chamar no direct, pode me chamar, tira dúvidas, tá bom? Estou disponível para vocês. Gratidão, beijo enorme. Namastê.